que você faria se o seu maior inimigo fosse, na verdade, o seu maior aliado? Nesse vídeo você vai ver a cena mais trágica desse mangá, escolhas morais impossíveis e o fim épico dessa saga. Eu sou o X e bora pro vídeo. No vídeo passado, o mecha do Batman saiu do controle e queria destruir todo o senso de justiça da humanidade, para acabar com os crimes do mundo. E depois de todo o caos, o Batman até pergunta pro Coringa se cometeu um erro, mas sem tempo para respostas, porque a polícia cercou eles e agora acabou toda a tolerância deles. Mas por sorte, eles são rápidos o suficiente para fugir dali. Depois de algum tempo, um bandido para um casal e seu filho para cometer um assalto, mas logo eles são salvos pelo Batman, que dá um soco bem dado no bandido. Engraçado que o filme que eles estavam vendo era a Máscara do Zorro. Então de início você até pensa que é o Bruce ali. E depois de salvar a rapaziada, ele sobe num prédio e fica ali pensativo até que o Coringa chega e eles têm uma conversa bem séria. E no fim, o Batman pede ajuda dele. Uma baita investigação começa, onde eles discutem tanto sobre o mecha, como também sobre o Joe Chill, que vocês viram no vídeo passado que é um cara bem doente. E o seu envolvimento com o Dick Grayson, o Robin, onde eles suspeitam de todo aquele lance de hipnose que realmente tá rolando. Nós também descobrimos que antes do Jason se tornar o Coringa, ele só era um detetive particular normal, e depois de ser espancado por um bando de criminosos, ele olhou para o céu e viu o bate-sinal, que pode ter servido como inspiração para ele. Um monólogo bizarro se inicia sobre como a violência é importante para tudo, e vemos que todo mundo em um restaurante já foi de F. Novamente com aqueles sorrisos bizarros que apareceram no vídeo passado. Mas aqui, nós finalmente vemos o real causador de tudo isso, que é o Capuz Vermelho. Mas claro, clássico, né? Aquele que veio antes do Jason Todd. E quando ele tira a máscara, tá lá, o Joe Chill, mais psicopata do que nunca. O Batman e o Coringa estavam patrulhando a cidade à noite e acabando com o crime. Inclusive, olha só quem tá vigiando tudo. Quando o Bat-Sinal alertou eles para essa situação, eles foram para o local analisar e o Jason diz que se a informação do que o Dente passou estava certa, o Joe Chill estava envolvido nisso tudo. Então os caras estão na cola dele. Inclusive, o Jason foi até a casa do Dick só pra salvar ele. De fato, porque na hora que o Joe chega na casa do Dick, a hipnose havia sido quebrada e ele percebe que aquele não é o seu tio. E o Joe corre pra pegar os remédios e hipnotizar o garoto. Mas bem na hora, o Coringa chega e salva o Dick, mandando ele ir para o seu escritório. Quando o garoto sai, uma briga começa, mas infelizmente o Joe leva melhor e consegue injetar uma neurotoxina que deixará o Jason paralisado por 12 horas. E agora se prepara porque você está prestes a ver a cena mais cruel e triste desse mangá. O tempo é mais que necessário pro tio levar o Jason pra um esgoto em Gotham e pegar um pé de cabra. E parece que a história aqui não vai ser tão diferente do que a gente viu no universo principal da DC. O Joe faz aquele discurso básico de vilão e fala que o Coringa e o Batman estão errados por pensar que ele é o Joe Chill, sendo que na verdade ele é ninguém. E segundo ele mesmo, sendo ninguém, ele pode ser qualquer um. E que agora ele quer ser o Coringa, pois diz que o nome combina muito mais nele do que no Jason. E rola tudo um papo, tudo enquanto o Batman tá tentando entrar em contato, mas não consegue. Até que o Alfred tenta rastrear o cara. E no fim, o Jason se esforça ao máximo para conseguir se libertar, mas só é necessário um golpe do vilão com seu pé de cabra e a jornada do Coringa acaba, com o Batman chegando tarde demais no local e encontrando seu parceiro caído no chão, até descobrimos que o Bruce estava criando um traje especial para ele, a pedido do mesmo, com o nome de Capuz Vermelho, mas que agora não servirá de nada. O nome desse capítulo é Morte em Família, o mesmo nome da clássica HQ em que o Jason morre. Mas não temos tempo para chorar, pois vários vilões estão reunidos, tá tendo uma discussão insana entre o Duas Caras e o Pinguim, mas de repente o novo Coringa chega no local chamando todos de idiota e revela que também hipnotizou o Duas Caras pra ele acreditar que ele era o Joe Chill. Tudo graças ao espantalho, claro. Na hora que ia rolar uma baita briga ali, o mecha do Batman invade o local e o Coringa, vou chamar ele assim agora, já tinha sentido que estava sendo vigiado e depois de dizer que pra ele a palavra justiça significava pura maldade, ele meio que acaba se unindo a esse robozão insano. Ah, e depois da morte de Jason, o Dick acaba ficando sob os cuidados do Bruce. Esse foi um pedido que ele gravou caso ele tivesse seu fim. E também ajuda o Bruce dando uma mensagem de esperança pra ele. Mas logo o computador é hackeado pelo Robin, que explode tudo e tanto a mansão Wayne como a Batcaverna começam a se desmoronar. E até a armadura do Bruce é hackeada, impedindo que ele faça algo. O Dick e o Alfred chegam, mas só pra serem surpreendidos com a explosão e darem de cara com o mecha. Pega o Grayson e leva o garoto embora. Da mesma forma que eu vou embora se você não clicar no like e se inscrever agora. Me ajuda aí, pô. O Bruce se apressa e consegue acessar uma parte secreta da sua Batcaverna onde ele escondia o seu traje antigo. E descobre que o mecha tava indo pro beco do crime. O único problema é que não tinha nenhum transporte pra ir. Até que o Superman aparece do nada, querendo entender o que aconteceu pra toda aquela explosão rolar. E o Bruce aproveita pra pedir ajuda pra que ele levasse o Batman até o local. Chegando lá, ele se depara com o Coringa e o seu pé de cabra. Uma luta se inicia, o Batman desvia dos golpes dele e questiona sobre a morte do Wayne. O Coringa apenas faz piadas com o Batman, mas ele insiste, deixando ele contra a parede e sufocando o cara, que logo percebe que o Batman é o Bruce. Ele consegue uma brecha e esfaqueia o herói, conseguindo sair da pressão. E fica rindo sobre como o Bruce fala que quer proteger essa cidade e diz que quer colocar isso à prova. Ele puxa um aparelho, aperta um botão e de repente a cidade começa a explodir. O Bruce já tá todo lascado e até vendo seus pais e o Jason. O Coringa vai embora, mas antes fala que também tem bombas em vários lugares de Gotham e que ele tem que escolher entre encontrar ele na
na Ace Chemical e acabar com tudo isso, ou ir destruir as bombas e deixar ele escapar. E quando ele pensa que tudo tá perdido, o Robin aparece junto do Dick. E ao que tudo indica, o Grayson conseguiu meio que controlar o robô, que na verdade só tava seguindo várias simulações e todas elas diziam que no fim o Batman ia destruir Gotham. Então era isso que ele tava fazendo. É uma baita loucura, mas o que importa é que agora o Mecha tá do lado do bem, basta destruir as bombas e o vilão final. E é exatamente isso que o Dick e o Robin vão fazer. Eles vão voando até o local e lá tem um monte de bandido armado guardando o lugar. Mas como esse robô é loucão, ele já transforma seus braços em metralhadoras e já chega atirando em todo mundo. Mas claro, com balas não letais. Enquanto isso, o Dick sai correndo para desarmar a bomba, mas tem muitos fios e ele não sabe o que fazer, pois ela já estava prestes a explodir. Já o Batman vai até aí se encontrar o Coringa e finalmente aceita que ele criou o Batman apenas como uma desculpa para o seu ódio depois da morte dos seus pais. E começa o round 2 contra o Coringa. E mesmo no estado ruim, consegue tancar vários golpes e acertar uns bem certeiros no vilão. Mesmo tudo lascado, o Coringa percebe que a bomba já vai explodir e pega uma granada de riso e se prepara para jogar no Batman, mas é surpreendido por um batarangue que faz a bomba estourar na sua cara e o transforma definitivamente no Coringa. Ele fica rindo igual maluco e percebe que a bomba não explode. Ele puxa uma pistola e está pronto para atirar no herói, mas o Robin chega voando no local e prende o Coringa. O Batman ali tinha a escolha de só assistir o responsável pela morte dos seus pais morrer por causa do gás, mas ele percebe que não é esse tipo de pessoa. Ele resolveu seguir o conselho do Jason e se tornar a luz. Então ele coloca o antídoto no vilão e o salva. Sobre a bomba, o robô se usou para conter a explosão e estava em seus últimos momentos antes de ter os sistemas desligados. Ele faz um discurso bem maneirinho sobre o plano que o Bruce criou para salvar a cidade, que pensava que salvar a cidade significava salvar o Bruce, mas ele descobriu que o Batman viu bem mais além disso. E daí vemos outras versões do Batman. Achei bem maneiro essa referência, mas enfim, o Robin é desligado. Sem tempo para descanso, vemos que o Gordon dizendo que o Coringa escapou da prisão e o Batman se prepara para ir, mas recebe uma ligação dizendo que a gata, que apareceu recentemente, voltou a agir. O Batman diz que a primeira missão dele será bem difícil e pergunta se ele está pronto. E então o Robin diz que sim, e eles vão à luta. E no fim de tudo, vemos a Bárbara Gordon mexendo no computador até que um programa misterioso aparece no seu PC e se apresenta como Oráculo, encerrando a história de Batman Justice Buster. Mas se vocês querem saber como que chegamos até aqui, clica nesse vídeo onde você vai ver a parte 1. E eu quero que vocês comentem aqui o que acharam e o que querem que eu traga como próximo vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer muito a todos que me acompanharam nos últimos 2 vídeos e saibam que eu criei uma playlist com os vídeos anteriores, caso vocês queiram ver. Deixem muito like, se inscrevam e não se esqueçam de comentar sugestões, por favor. São vocês que mandam aqui, beleza? Eu sou o X e até a próxima.